agradecer ao convite da Igreja do Encantado para trazer a palavra do Senhor nesse dia sobre a Reforma Protestante, nos seus 503 anos, que se completaram dia 31 de outubro de 2020. Eu sou o pastor Lindon Santos, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional em São Luís do Maranhão. E como eu estava falando, já são 5 séculos de um acontecimento que mudou a vida da Igreja do Senhor Jesus de forma definitiva. E se nós estamos hoje aqui, nós somos devedores, nós somos tributários daquilo que aconteceu há 5 séculos atrás. E podemos dizer que não foi uma reforma protestante, mas sim um conjunto de reformas, de mudanças que trouxeram assim consequências e desdobramentos até os nossos dias. É muito importante a gente trazer à nossa memória um acontecimento tão marcante que foi um divisor de águas para a igreja e para o cristianismo, para a fé cristã. E como diz o pregador de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 21, precisamos trazer à memória o que nos traz esperança. E a Reforma Protestante nos inspira e nos traz esperança na medida em que a gente reencontra no passado e também no presente tesouros e verdades espirituais que alimentam a nossa alma, a fim de que vivamos uma vida espiritual mais dinâmica, uma vida madura, uma vida mais profunda, e nós sermos uma igreja forte e perseverante no Senhor em pleno século XXI. E infelizmente, irmãos e irmãs, os evangélicos no Brasil estão distantes daquilo que foi a reforma, daquilo que a reforma trouxe, pois muitos evangélicos ignoram, esquecem e até recusam conhecer a importância da reforma protestante. E eu espero sinceramente edificar as vidas dos irmãos e das irmãs nessa manhã com a palavra de Deus, pois nós estamos hoje carecendo, precisando de uma profunda reforma como Igreja do Senhor Jesus no século XXI. E se nós estamos aqui hoje com a Bíblia aberta, se a gente pode ler a Bíblia, se a gente pode pregar, ensinar livremente as Escrituras, nós devemos a reforma do século XVI. E se hoje nós temos ensino público para as crianças, se nós temos universidades, se nós temos democracia, se nós temos Estado laico, se nós temos liberdade religiosa, se nós podemos prestar um culto simples ao Senhor, sem uma mediação humana, se nós temos a participação de mulheres na igreja, no ministério, nós devemos muito, irmãos e irmãs, a essa reforma protestante que tanto influência teve e ainda tem nas nossas vidas. Por isso, podemos expressar a nossa gratidão ao Senhor pelas vidas de muitas pessoas, homens e mulheres, como Martinho Lutero, João Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Catarina von Bora, que foi uma importante mulher, esposa de Martinho Lutero, pessoas que foram movidas, usadas pelo Senhor para que a Igreja do Senhor se transformasse. E por ter sido um acontecimento que trouxe profundas mudanças para as nossas vidas, para o mundo, eu quero meditar com os irmãos, trazer para os irmãos o que nós podemos chamar das realidades espirituais que foram redescobertas pela Reforma Protestante. E não somente as realidades espirituais, eu também quero falar sobre as dimensões transformadoras que ainda permanecem como desafios para a igreja e para as nossas vidas. Pois viver o seguimento de Jesus, nós sermos seguidores de Jesus Cristo, discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, é permanentemente experimentar essas realidades espirituais e essas dimensões transformadoras do Evangelho do Reino de Deus na nossa vida, na nossa geração. Por isso, eu quero fazer agora, nesse momento, uma referência a 4 passagens das Escrituras que eu vou ler em sequência, que os irmãos podem acompanhar,
E essas quatro passagens, elas servirão como base para o prosseguimento da nossa mensagem. A primeira palavra, o primeiro versículo, aliás, que eu quero ler, é muito conhecido, que está em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. E essa palavra diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A terceira passagem que eu quero ler é a que está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículos 1 a 4. E essa palavra diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. E o último texto que eu queria ler está no Salmo 37, versículos 3 a 7, também uma passagem muito conhecida nossa, que diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Pois bem, irmãos e irmãs, se nós prestamos bem atenção nessas passagens que foram selecionadas, há algo em comum entre elas. São duas passagens do Novo Testamento e duas passagens do Velho Testamento. E o que há em comum nessas passagens é a afirmação de que o justo viverá pela fé e que nós somos justificados pela fé. A vida pela fé foi algo, então, a afirmação de que o justo viverá pela fé foi a afirmação central para o evento da Reforma Protestante. E a vida pela fé, o justo viver pela fé, sempre foi central nas Escrituras. O livro de Hebreus, por exemplo, lembra que desde Abel, desde a antiguidade, todos os homens e mulheres de Deus viveram pela fé e obtiveram bom testemunho por causa dessa fé. E crer ou viver pela fé na prática, como diz o Salmo 37, é esperar em Deus, é agradar a Deus, é fazer o bem e habitar na terra, é entregar o seu caminho ao Senhor, confiar e descansar no Senhor. Crer e viver pela fé é experimentar a justiça de Deus para a vida pessoal e para a vida relacional, para a nossa vida individual e para a nossa vida social também. Como diz o Salmo 106, versículo 3, diz assim: bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Feliz é aquele e aquela que praticam a justiça em todo o tempo. E nós só podemos praticar a justiça pela fé, recebendo do Senhor essa justiça. E o que parece para nós tão evidente, viver pela fé, o justo viver pela fé, não era tão claro assim há 5 séculos atrás. E eu desconfio que para muita gente hoje viver pela fé, o justo viver pela fé ainda não é algo muito claro, muito evidente. Porque há 5 séculos atrás, o mundo estava vivendo uma angústia muito grande. E há uma certa semelhança com a situação que nós estamos vivendo hoje, porque era um período pós-pandemia. E para nós termos uma ideia,
a Europa tinha vivido a chamada peste negra, que foi uma grande epidemia, e muita gente morreu, 1/3 da população europeia morreu. Então, após essa grande pandemia, a tentativa de um renascimento, a invenção da imprensa, as grandes descobertas de outros povos, de outras terras e continentes, a expansão para a América, o Brasil foi descoberto pelos portugueses justamente nessa época, mas também havia uma decadência moral, uma corrupção geral por parte da igreja, do clero, dos sacerdotes, das lideranças religiosas. Vendia-se o céu, a salvação do céu. A igreja católica da época, infelizmente, estava vendendo um pedacinho do céu. Para que você fosse para o céu, você tinha que praticar as obras e até pagar, não somente para que você fosse para o céu, mas para que um parente seu fosse para o céu, para que ficasse pouco tempo no purgatório. Enfim, uma série de distorções, uma série de pecados, e havia então uma necessidade realmente de reforma e de transformação. E aí é importante falarmos, irmãos e irmãs, da vida de um monge, de uma pessoa muito conhecida, Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517 ele afixou nas portas do castelo da cidade de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas e famosas 95 teses, que eram teses assim teológicas, religiosas, doutrinárias. Só que essas teses foram como uma bomba jogada ali naquele contexto da Alemanha e para toda a Europa, que atingiu a igreja. E por causa dessas 95 teses, a gente pode dizer, se a gente fosse fazer uma comparação com hoje, com os dias de hoje, é como se alguém postasse alguma coisa no Twitter e esse Twitter, então, essa mensagem tivesse milhões de curtidas. Não tinha internet na época. Então houve uma repercussão muito grande e por conta dessas teses a igreja se transformou e o mundo se transformou. Mas só que antes disso, Martinho Lutero passou por uma profunda crise espiritual e religiosa, que era também a crise da sua própria época. E Lutero tinha dúvidas e incertezas com relação ao seu destino e à sua salvação. Ele não conseguia conciliar como é que Deus pode ser um Deus de amor e misericordioso e ao mesmo tempo ser um Deus que castiga, um Deus punitivo, um Deus que castigava o pecador. Para ele, para Lutero, para muita gente também, naquela época e hoje também, Deus era por demais severo e duro, um Deus castigador e sempre pronto a aplicar o seu juízo sobre as pessoas. E a relação com Deus se dava através do medo e não da liberdade, não de uma relação de amor, uma relação de pai para filho. E por mais que as pessoas e o próprio Lutero praticassem boas obras, obedecessem às normas da igreja, fizessem aquilo que os padres falavam, por mais que se cumprissem os sacramentos e se fizessem penitências, ainda assim restava a culpa, a incerteza, o medo com relação ao amor de Deus e a absolvição perante Deus. E em uma certa ocasião, Martinho Lutero estava atravessando uma floresta e aconteceu uma grande tempestade. E ele ficou com tanto medo de morrer que ele fez uma promessa para uma santa, naquela época, que se ele saísse vivo dessa floresta, dessa tempestade, ele ia então dedicar a sua vida ao Senhor, ia se dedicar a sua vida a um mosteiro, e foi isso que aconteceu. Ele, contrariando o seu pai, ele entra para um mosteiro, para a ordem agostiniana, e começa então uma busca espiritual intensa de Lutero, de leitura da teologia, dos livros, da filosofia, e também uma leitura profunda das Escrituras, até que ele redescobre, ou ele descobre na sua vida a graça libertadora de Deus. Pois quando Lutero leu na carta aos Romanos, e ele também não somente leu, mas compreendeu, iluminado pelo Espírito Santo, que o justo viverá pela fé,
que Deus justifica o pecador pela fé em Cristo e lhe declara justificado pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, aquilo foi então uma libertação e uma transformação na vida de Lutero. A partir de então, esse monge agostiniano passou a pregar na igreja de Wittenberg e a ensinar também, porque ele era professor na universidade, e começou a vir gente de toda a Europa para aprender essa ênfase, essa descoberta da pregação e do ensino de Lutero. E Lutero começou a criticar seriamente as práticas erradas da igreja daquela época. A igreja cobrava as indulgências. Havia um homem chamado Tetzel, que percorria as cidades ali da Alemanha, cobrando, vendendo, como eu já falei, um pedaço do céu, vendendo a salvação para ficar pouco tempo no purgatório. E ele dizia o seguinte: quando a sua moeda bate no fundo do cofre da igreja, a sua alma sai do purgatório e vai para o céu. Ou seja, havia um comércio da fé. E contra isso, Lutero se insurgiu, não somente contra esse comércio, mas também contra a corrupção do clero. Havia muita prática de simonia, de nepotismo, de venda de cargos dentro da igreja e também do poder público. Lutero começou a criticar a mediação dos santos, Lutero começou a criticar a prática das penitências e a eficácia também dos sacramentos. Questionou a autoridade do Papa, da tradição e dos concílios. Por isso, as 95 teses que questionavam, que criticavam todas essas práticas, foram revolucionárias, transformadoras, porque elas abalaram o mundo de então e provocou fortes reações por parte da Igreja, do Papa, dos príncipes, dos camponeses, da juventude, e toda a Europa foi convulsionada em termos políticos e religiosos. Mas por que foi tão revolucionário? Por que foi tão transformador assim? A ponto de causar tantas mudanças e abalos. E aqui eu quero, conforme o tema da nossa pregação, da nossa mensagem nessa manhã, as realidades espirituais da Reforma Protestante. Que realidades espirituais foram essas e ainda são essas? E essas realidades espirituais eu as identifico com os 5 pilares da Reforma Protestante. E eu quero fazer agora referência a esses 5 pilares que foram afirmações defendidas pelos reformadores, pelos crentes daquela época, e esses 5 pilares, que são realidades espirituais, permanecem pertinentes, relevantes e profundas para a nossa vida. Os 5 pilares. O primeiro deles: somente as Escrituras. Sola Scriptura. Ou seja, somente as Escrituras são fonte de autoridade. Autoridade da verdade sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Evangelho. Jesus falou em João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, não é a palavra do Papa, não são os concílios, não é a tradição, não é a razão humana, mas sim as Escrituras, que são a palavra de Deus, regra de fé e prática, somente as Escrituras. É aquilo que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 3,15. As sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por isso, somente as Escrituras é o primeiro pilar, a primeira realidade espiritual que abalou a autoridade da verdade vinda do Papa, da tradição, e isso foi um impacto muito grande de redescobrir a leitura da palavra de Deus, o valor das Escrituras para a fé cristã. Porque nem todo mundo tinha acesso às Escrituras, somente os padres, os monges, a igreja lia. O povo não tinha acesso às Escrituras. E uma coisa fantástica que Lutero fez foi traduzir o Novo e o Velho Testamentos para o alemão comum. Lutero refundou a língua alemã e o povo começou a ler as Escrituras, e isso trouxe também uma grande transformação. O segundo pilar da Reforma Protestante, além de somente as Escrituras, é somente a graça. Sola gratia. Ou seja, a salvação é pela graça.
como diz capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10 de Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem por um alto merecimento, e nem um pagamento por essa salvação, e nem por um pagamento a prazo dessa salvação, que é a ideia do purgatório. A pessoa morre, continua devendo para Deus quando morre, mas ela tem a possibilidade de pagar o que resta para ser salvo no chamado purgatório. Essa ideia foi absolutamente rejeitada pelos reformadores. A salvação é pela graça, ninguém merece ser salvo. É uma dádiva gratuita e incondicional de Deus para quem crê. E essa fé resulta na salvação dada por Jesus Cristo por meio do seu sacrifício. Ora, essa afirmação somente pela graça abalou o poder da Igreja Católica da época, porque a Igreja Católica dizia o seguinte: fora da Igreja não há salvação. A pessoa só pode ser salva por meio dos sacramentos, somente a Igreja pode dar a salvação. E Lutero, redescobrindo aquilo que o apóstolo Paulo falou, que toda a Escritura falou há muito tempo, é Deus quem salva, pela fé em Jesus Cristo, sem mediação humana nenhuma e sem ser pelas obras. E aí nós temos a terceira realidade espiritual, que é o terceiro pilar da Reforma Protestante, que é somente a fé. Sola fide, ou seja, é a justificação pela fé, como nós já lemos aqui as passagens bíblicas no início. Ou seja, ninguém se auto-justifica praticando obras da lei, obras pelos sacramentos e nem de penitências. Ou seja, é crer em Jesus Cristo, e esse crer em Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez na cruz e na ressurreição, essa fé é suficiente e eficaz para trazer para a pessoa a justiça de Deus. E por conta disso, todo aquele e toda aquela que crê é declarado justo por Deus, porque creu no sacrifício de Cristo e não pelo seu próprio mérito e nem pelo seu próprio esforço. Aliás, a fé é o esforço de crer. E as obras resultam da fé. A fé sem obras é morta. Mas a fé que justifica é a fé no mérito de Jesus Cristo na cruz. Ora, essa afirmação, sola fide, somente pela fé, abalou todo o sistema religioso da época baseada no mérito pessoal. Não, o mérito é de Jesus Cristo. E ao crer em Cristo, Deus declara o pecador justo. Por isso, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Acabou a briga com Deus, acabou o conflito com Deus. Mas a quarta realidade espiritual, o quarto pilar da Reforma Protestante é solus Christus. Somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Não é a igreja mediadora, não é o clero, não são os santos, não é qualquer figura humana, seja ela apóstolo, bispo, seja quem for. A comunhão com Deus se torna uma comunhão direta, mediada somente por Jesus Cristo, uma comunhão desburocratizada. E a partir dessa afirmação, somente Cristo, nós recuperamos, resgatamos a comunhão direta com o Senhor que responde a todo aquele e aquela que o busca, que clama por ele por meio de Jesus Cristo. Essa afirmação, somente Cristo, também abalou o sistema religioso baseado no poder dos sacerdotes, no poder do clero, no poder dos padres, das lideranças religiosas. Irmãos e irmãs, a última realidade espiritual, o último pilar da reforma é somente a Deus toda a glória. Soli Deo Glória. Ou seja, vivemos para a glória de Deus e devemos fazer tudo para a glória de Deus. Não glorificamos a homens, a mulheres, a pessoas, nem a instituições, nem a denominações, seja quem for, somente a Deus devemos dar a glória. Vivemos por Ele, para Ele e por meio dEle, diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, 36. Tudo o que fizermos, diz o apóstolo Paulo também, nós devemos fazer para a glória de Deus. Ninguém pode ser glorificado no lugar
de Deus. Esses 5 pilares, essas realidades espirituais são, irmãos, afirmações contemporâneas para as nossas vidas, são práticas espirituais às quais nós devemos sempre voltar, pois a partir desses 5 pilares experimentamos uma vida cristã verdadeiramente autêntica, uma vida cristã dinâmica e pronta para servir ao mundo com a mensagem do Evangelho de Cristo e sermos uma igreja ativa, serva, missionária, comprometida com o reino de Deus, experimentando o poder de Deus como testemunho ao mundo. Irmãos e irmãs, desses 5 pilares decorrem ideias igualmente teológicas, bíblicas, que nós podemos chamar de dimensões transformadoras da reforma protestante. Essas dimensões transformadoras, como eu já falei, elas são relevantes e necessárias hoje para a nossa vida. Se pensamos hoje numa reforma espiritual, uma reforma da igreja, uma reforma na sua vida, essas dimensões transformadoras devem ser levadas em conta. Elas transformam a nossa vida cristã, a nossa vida na igreja, a nossa vida na sociedade, a nossa vida no mundo. E eu quero falar somente de 3 dimensões transformadoras defendidas, pregadas, proclamadas pelos reformadores. A primeira dimensão transformadora é o sacerdócio universal dos santos. Lutero ensinou isso, os reformadores também, de que todos são sacerdotes. Os sacerdotes do Senhor não são aqueles que ficam lá no altar, na frente do templo. Todos são sacerdotes uns dos outros. Se eu oro por você, eu estou sendo seu sacerdote. Estou levando você e intercedendo por você na presença de Deus. Se você leva o Senhor à presença de Deus no mundo, no universo de relacionamentos que você tem, você está levando o Senhor, você está sendo um sacerdote de Deus para as pessoas. Todos são sacerdotes. E isso faz sentido quando o apóstolo Pedro fala no capítulo 2, verso 9, vocês são sacerdotes real, sacerdotes do Senhor. E nesse sentido, Lutero dizia o seguinte, sacerdote não é somente o pastor, mas é o sapateiro, o médico, o professor, o ferreiro, o engenheiro. Qualquer profissão é vocação dada pelo Senhor. Por meio da profissão que o Senhor te deu, você serve ao Senhor, você é um sacerdote do Senhor. Por isso, todos são iguais perante o Senhor, porque todos são sacerdotes. Há uma igualdade de condição diante do Senhor. Diante do Senhor não existe hierarquia, diferença. Ele vê a todos de maneira igual. Essa ideia foi muito importante para o que nós viemos a chamar de democracia depois. Todos são iguais perante o Senhor. E essa afirmação de Lutero, vamos dizer assim, abalou, quebrou a ideia de que existem pessoas melhores para Deus e pessoas que não são tão boas assim para Deus. Todos são iguais perante o Senhor. O sacerdócio é universal. Mas há uma segunda transformação, uma dimensão transformadora que foi e ainda é o livre exame das Escrituras. Todo mundo pode ler as Escrituras, pode interpretar as Escrituras. Naquela época, só se podia interpretar aquilo que a igreja falava, só podia entender aquilo que a igreja falava. Não, cada um, pelo uso da razão, pela ação do Espírito Santo que ilumina o coração e a mente, pode, sim, ler as Escrituras e interpretar as Escrituras, independente do grau de instrução, independente do nível de instrução, do nível escolar. E eu quero chamar muito a atenção para isso, irmãos, o quanto que nós precisamos hoje voltar a ler livremente as Escrituras. As Escrituras interpretam as próprias Escrituras. A sua vida, a minha vida, já é uma escritura do Senhor. Deus escreve a nossa vida. Deus ele tem uma narrativa sobre a nossa vida. E quando eu leio as Escrituras, quando eu leio sobre Abraão, sobre Davi, sobre Jesus, sobre Paulo, eu identifico a minha vida com a vida desses servos, com essas servas de Deus. Quando eu leio sobre a vida de Ruth, de Noemi, de Débora, a vida de Lídia que se converteu, enfim, as Escrituras são livres. Precisamos reinterpretar as Escrituras, precisamos ler e reler e aprender a ver e ler
a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A terceira dimensão transformadora, além do sacerdócio universal dos santos, do livre exame das Escrituras, é o que Lutero chamou da liberdade cristã. Ou seja, isso é muito importante para os dias que nós estamos vivendo hoje. O justo viverá pela fé. Ora, se o justo vive pela fé, se a pessoa justificada por Deus vive pela fé, Lutero falava, ela é uma pessoa livre. Ninguém a domina e ninguém a controla, seja a igreja, seja o Estado, seja uma liderança política, uma liderança religiosa, seja o marido, a esposa, seja quem for. Ser cristão é ser livre na sua consciência, ser livre na ação política, ser livre religiosamente. Ser cristão é viver a condição de justo, de praticar a justiça em todo o tempo, na vida, no mundo, na sociedade. E o quanto, irmãos e irmãs, que nós estamos precisando recuperar essa dimensão transformadora da liberdade cristã. O Evangelho não escraviza ninguém. O Evangelho é liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade do Evangelho que liberta. É essa verdade que traz essa liberdade de vivermos a justiça do reino no mundo e testemunhando dessa justiça no mundo. Irmãos e irmãs, precisamos dessas realidades espirituais nas nossas vidas. As Escrituras, a graça de Deus, a fé, Cristo Jesus, dando somente glória a Deus. Precisamos nas nossas vidas dessas dimensões transformadoras, o serviço desinteressado como sacerdotes de Deus ao mundo. Precisamos, irmãos, de examinar as Escrituras. São elas que testificam de Jesus Cristo. Jesus falou para os saduceus, no capítulo 22 de Mateus, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, conhecer as Escrituras é conhecer o poder de Deus. E precisamos examinar e reexaminar as Escrituras nos nossos dias. Precisamos viver a liberdade cristã. Ninguém controla a consciência, o corpo daquele que tem a justiça de Deus na sua vida. Essas são dimensões transformadoras, irmãos, que precisamos resgatar para uma cidadania responsável, para um serviço desinteressado a Deus na igreja e no mundo. Por isso, muitas mudanças decorreram dessas realidades e dessas dimensões, até aos nossos dias. Não dá tempo de falar de tantas transformações e mudanças que vieram. O que surgiu depois da Reforma Protestante e por que nós estamos aqui, nós, congregacionais, nós somos tributários, nós somos originários da Reforma Protestante, da Reforma Anabatista, da Reforma Calvinista, da Reforma de Lutero. Ou seja, a partir do acontecimento da Reforma, surgiram igrejas, surgiram denominações, surgiram os principais ramos da Reforma, que não dá tempo da gente falar, o ramo anglicano, o ramo luterano, o ramo calvinista, o ramo anabatista. A própria Igreja Católica também se reformou, ela teve uma mudança transformadora também profunda. O lado negativo desse conflito de católicos e protestantes depois da Reforma foram as chamadas guerras religiosas, cristãos lutando contra cristãos, ódio entre cristãos. Certamente isso não foi da vontade de Deus. Surgiram as denominações, surgiram movimentos importantíssimos, movimentos de avivamento, movimentos missionários, o movimento pietista, o movimento puritano. Houve uma expansão missionária para o mundo. Enfim, nós hoje somos resultado desse conjunto de transformações. Mas, infelizmente, não temos tempo de falar tudo isso, fica para uma outra ocasião. Mas eu queria que nós tivéssemos, que cada um tivesse na sua memória, no seu coração, aquilo que espiritualmente e religiosamente foi a Reforma Protestante, com consequências políticas, econômicas, culturais, de uma profunda transformação. A Reforma foi um avivamento da parte do Senhor, um sopro do Espírito Santo, por meio de pessoas simples, pessoas normais como nós, que tinham dúvidas e incertezas, mas que a graça e o poder de Deus foram tão poderosos, tão eficazes, que fizeram, então,
tantos impactos nas vidas de muita gente. E eu quero concluir, quero terminar essa mensagem sobre a Reforma Protestante, falando ainda algumas coisas, talvez pontuais, mas que são importantes a gente saber. A primeira delas é que a Reforma Protestante de Martinho Lutero, João Calvino, influenciou muito o Brasil. Quando o Brasil foi descoberto ou invadido pelos portugueses, logo depois os franceses vieram e ocuparam a Baía de Guanabara, foi a chamada França Antártica. E João Calvino selecionou 8 pastores que vieram nessa missão francesa. E eles vieram então para o Brasil e celebraram o primeiro culto protestante no Brasil lá em 1530, perto dessa data, né? E então a reforma teve importância para o Brasil e teve consequências para o Brasil. E uma outra verdade também importantíssima, irmãos, trazida pela reforma, é que a igreja reformada, ela sempre se reforma. O fluxo, a continuidade, a permanência da igreja, ela sempre se reformar. E quando nós falamos de reforma aqui, não estamos falando de reforma do templo, reforma física, mas uma reforma profundamente espiritual e religiosa, de redescobertas de realidades espirituais e de dimensões transformadoras que nós precisamos para a nossa vida hoje. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres foram impactantes, usados pelo Senhor. E Martinho Lutero foi um deles, talvez o mais importante. E eu quero concluir deixando 3 afirmações de Martinho Lutero para a gente pensar. 3 frases, 3 parágrafos de Martinho Lutero, para nós pensarmos assim o alcance que as palavras e a pregação desse homem de Deus, que esse homem de Deus deixou. Ele diz o seguinte, isso é uma frase de 1524, ele fala o seguinte: o progresso de uma cidade não depende apenas do ajuntamento de grandes tesouros, da construção de grandes muros, de casas bonitas, de muitos canhões e da fabricação de muitas armas. O melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando ela tem muitas pessoas instruídas, muitos cidadãos sensatos, honestos e bem educados. Martinho Lutero. Há uma outra frase de Martinho Lutero que eu gosto muito, que diz respeito às crianças. E Martinho Lutero, depois da Reforma Protestante, ele se casou com Catarina von Bora. E ele foi muito feliz e teve muitos filhos. E ele era muito brincalhão com os filhos. E ele diz o seguinte: em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus, nenhum pecado merece castigo maior do que justamente aquele que cometemos contra as crianças, quando não as educamos. E para finalizar, Martinho Lutero, ele era muito brincalhão, né? Ele era muito, falava as coisas às vezes sem pensar, mas ele falava coisas brincando sérias. E com essa frase eu termino a palavra de Deus para nós hoje. E ele falava o seguinte: o diabo prefere grandes bobalhões e gente inútil, para que as pessoas não vão bem na terra. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, essa reflexão rápida, muito curta sobre a Reforma Protestante. E eu desafio os irmãos a buscarem essas realidades espirituais, essas dimensões transformadoras da Reforma Protestante, porque nada mais, nada menos, são o puro Evangelho de Jesus Cristo, tal como ele trouxe e está revelado nas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe e complete a sua palavra nas nossas vidas. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada.
iguais não há na terra.